Olá, queridos alunos, estamos nós aqui mais uma vez para mais uma aula de sociologia. Hoje nós vamos trabalhar de uma forma diferente com vocês. Por quê? Nós demos a atividade já adentrando aí no segundo bimestre, nós trabalhamos com vocês até agora o conceito específico de trabalho, ok? Então, na primeira semana de 8 a 12 de junho, nós trouxemos um texto para vocês que contava um pouquinho da história do trabalho, do surgimento do trabalho na humanidade. E nós dissemos ali naquele texto que trazia que o trabalho era considerado como uma atividade escrava, típica de escravas. É, o trabalho era aquilo que era penoso, que trazia dor, sofrimento para as pessoas. Então, por isso que era típica realizada do escravo. No texto contava que a história do tripalium, né? Tripalium que é uma parte de três pontas, né? De três pontas, onde os escravos eram açoitados. Os escravos teimosão, os fujões eram açoitados. Era colocado lá para sofrer a tortura. Então o trabalho, por ser considerado uma atividade indigna, ele não era realizado por todo mundo. Os senhores de escravos, eles possuíam o capital, possuíam as terras e ali colocavam as pessoas para trabalhar por conta da condição de escravo que era, né? E a época podia fazer chuva ou sol, o escravo deveria trabalhar da mesma forma. Com a evolução do mundo, com as grandes transformações do mundo, né? Por volta do século XVIII, início do século XIX, com a Revolução Industrial, com a chegada das primeiras máquinas, e por conta também do iluminismo, foram surgindo novas ideias em relação ao trabalho e essas ideias contribuíram para uma transformação, né? Foi trazendo o caráter mais de dignidade do trabalho. Aí nós vamos ter três autores, do Karl Max Weber e Karl Marx, que vai trazer a concepção de trabalho. Para é, é, dentro da ideia de protestantismo, que o trabalho ganha um caráter de dignidade. Para outro, a teoria da mais-valia, né, de Karl Marx, onde o dono do capital investe em meios de produção e o trabalhador vende a sua hora de trabalho na linha de produção. E para outro, a condição de maximização, né? De valoração do trabalho. Então, pois bem, esse texto ele trazia esse caráter histórico e depois, no final, o professor de vocês, ele pedia para que vocês fizessem uma redação dissertativa a respeito do tema pontuado. Então vocês teriam que pegar todo esse contexto, dissertar ou discorrer sobre o tema em relação, né, e trazer os aspectos das principais mudanças que ocorreram no trabalho ao longo do tempo. Pois bem, eu estive analisando o texto de vocês e teve alguns alunos que não prestaram a devida atenção nesse sistema que era ver as principais mudanças do trabalho no decorrer do tempo, né? No decorrer do tempo. Era para que a gente trouxesse as principais diferenças. O que a Revolução Industrial ocasionou? Por que o trabalho deixou de ser escravo e ele começou a ter o caráter de dignidade? Porque antigamente as pessoas eram açoitadas e hoje
existe a liberdade, né, para se trabalhar. É, é, então, quando você vai dissertar dentro de um concurso ou dentro do Enem, a gente não pode falar do mesmo jeito que a gente fala por aí, não. Você tem que trazer uma linha de pensamento coerente e tratar ela com princípio, meio e fim. E não se iluda, né? E não se iluda quando você for fazer uma redação, porque ela é dentro daqui que nós vamos pegar fragmentos de alguns textos e vamos jogar, né? O examinador lá para frente vai querer saber o seu conhecimento. Então, como um bom início, nós podemos contar o contexto histórico, a origem do trabalho, onde surgiu, o que desencadeou e as transformação que houve. O trabalho, além da Revolução Industrial, ele deixou de ser escravo porque também houve grandes lutas pelo mundo para a libertação dos escravos, de tantos escravos que existiam no mundo. E nós temos que lembrar isso também, trazendo esse caráter de dignidade da pessoa humana, aí depois entrar na Revolução Industrial, também a Revolução Francesa acabou contribuindo, porque ela trouxe um caráter político, um caráter mais digno, mais humanitário, onde você deixa de ter ou uma monarquia ou um socialismo e passa a ter uma democracia, onde o homem e o povo tem vez, tem voz. Então, todos esses fatores acabaram contribuindo para a mudança do trabalho no mundo. Lembrando sempre que lá na sua prova do Enem, você vai ter que trazer esses aspectos aí e vão ter que pontuar esses aspectos aí. Na semana passada, que é a semana de 15 a 19, nós pegamos a mesma temática, nós pegamos então a mesma temática. Vou puxar aqui para vocês. Nós pegamos a mesma temática que era trabalho para trabalhar os aspectos do trabalho. Aí o professor de vocês gravou um vídeo, igual nós estamos fazendo hoje, e aí ele foi lá e foi perguntando para vocês. Então a primeira pergunta era: em um lugar das sociedades nacionais, das sociedades globais, em lugar do mundo dividido em capitalismo e socialismo, um mundo capitalista multipolarizado, impregnado de experimentos socialistas. Bom, então quando a gente vai falar de capitalismo ou multipolarizado, nós vamos ver que dentro do nosso mundo ainda existem diversas formas políticas, né? Formas capitalistas, formas socialistas, formas comunistas, e que essas grandes formas de governos ainda existentes no mundo, ela acaba influenciando aquela sociedade ou aquele povo ali. Então, a partir da Segunda Guerra Mundial, desenvolveu-se um amplo processo de mundialização de relações, processos e estruturas de organizações. Ok? Então, o professor de vocês fez uma pergunta ali para vocês. E ele queria saber do que essa mudança aí nesse texto, o que essas estruturas de apropriação, esse antagonismo, essas integrações ocasionaram. Aí lá nós íamos ter aqui ao multiculturalismo, era a letra A globalização, letra B, capitalismo moderno, letra C e conflito de classe. Pessoal, aqui
O texto ele está tratando especificamente do mundo globalizado. Então, se você colocou letra B, globalização, você acertou essa questão, ok? Aí, nós na segunda questão, nós vamos tratar um pouquinho de trabalho em Karl Marx, né? É, aí tem uma figura ali, né? Vou me aposentar amanhã e sabe o que vou fazer? Andar até o fim dessa linha de montagem e descobrir o que eu estou fazendo há 30 anos, né? É, então, aí tem um texto, né, que é um dos importantes pensadores sobre a relação do trabalho no capitalismo, foi Karl Marx. Ele produziu um conjunto de ideias e conceitos a respeito da temática. A charge apresenta uma situação vivenciada por milhares de trabalhadores em todo o mundo. É, relaciona, relacionando a charge com um conceito desenvolvido por Karl Marx, é correto afirmar que ela se relaciona a. Então ele queria saber a que a charge estava relacionada aí. Então ele quer saber se a charge estava relacionada a alienação, mais-valia, exploração e proletarização. O que é alienação? Trabalho alienado é aquele trabalho maçante, repetitivo, que se realiza todo dia sem que haja mudança, sem que haja transformação nele. Mais-valia já é o trabalho realizado em grande escala, mas que tem a sua transformação, a sua mudança no dia a dia. E exploração é aquele trabalho que é realizado por pessoas que acabam não recebendo nada por aquilo, ou recebe muito pouco por aquilo. E proletarização o proletariado é a pessoa que trabalha, né? Que trabalha no seu dia a dia, que trabalha no seu dia a dia, então é um conjunto de trabalhadores de um determinado país. Então, proletariado é um conjunto de trabalhadores de um determinado país, região ou cidade, ou do mundo inteiro. Então, é uma condição de proletário. É condição de proletário. Aqui, pessoal, nessa questão, nós vamos ficar com a alienação. Porque o cara fazia o mesmo trabalho todo dia e ele sabia que tinha uma linha de produção, mas ele queria descobrir o final da linha de montagem, né? Qual que seria o produto final de toda aquela pequeno trabalho alienado que ele fazia ali. Então, se você respondeu a letra A, você acertou, beleza? Olha só, na 3, no vídeo nós falamos a diferença de trabalho e de emprego. Então o texto ele fala assim, trabalho não é emprego, não é apenas uma forma histórica de trabalho em sociedade. Ele é a atividade fundamental pela qual o ser humano se humaniza, cria e expande seu conhecimento. Considerar o trabalho como princípio educativo equivale a dizer que. Então, aqui ele queria saber qual que é a alternativa melhor encaixaria aqui ao princípio do trabalho. Então, pessoal, nós dissemos lá que o trabalho está associado à atividade intelectual, né? Aquela atividade que, que satisfaz o homem. Então, se eu tenho essa ideia, essa convicção de satisfação, a resposta que mais se amolda aqui é a letra E, né? O trabalho é a primeira mediação entre o homem e a realidade material e social. Quando o homem tem
essa sua primeira relação com o trabalho, ele consegue melhor visualizar então essa realidade material dentro do seu conjunto social. Aí nós fechamos então com a questão de número 4, quando nós falamos da globalização, né? Vamos lá. O termo globalização tem sido utilizado com um sentido polissemênico, né? Dentro das ciências humanas e também fora dela, caindo inclusive no âmbito do senso comum. A respeito da globalização, assinale a alternativa incorreta. Bom, a alternativa incorreta que ele quer aqui. Então eu tenho que saber o que é globalização, né? Então nós dissemos ali que as transformações vivenciadas no mundo, né? As informações elas chegam de forma eficaz para todas as pessoas, o produto chega, a transformação do produto, a informação histórica, tudo vai chegando. E ele queria saber o que era incorreta quando se fala de globalização. Então vamos lá. Ó, a letra A fala o desdobramento da economia capitalista em movimento de expansão e formação. Isso daqui é uma resposta que seria certa. Né? Na globalização é um desdobramento da economia capitalista, né? E ela sempre se expande e sempre se forma ainda mais. Os avanços tecnológicos foram contínuos, sendo centrais para a efetivação da globalização. Então nós percebemos que os avanços tecnológicos, eles fazem parte de uma revolução industrial, né? Ele subdivide entre terceira e quarta revolução industrial, e eles acabaram chegando, né? Celulares, computadores e dentro televisores e dentro de todos os outros meios de comunicação que nós temos. Então, essa seria uma resposta certa e ele quer incorreta. As relações no campo político, econômico e sociais se implicam em escala mundial. Pô, a gente vai ter sempre discussões políticas, econômicas e sociais no mundo, né? No âmbito nacional é marcado pelos desdobramentos internacionais. Isso aqui seria uma questão também que seria verdadeira. O que deixa errado então, pessoal, é a questão de número D. As relações em esferas globais são marcadas por relação simétrica entre os atores das diferentes localidades. O que é simetria? É aquele que existe igualdade. E a gente vai perceber que o que deixa essa resposta errada é justamente essa palavrinha, simetria, né? Na matemática você vai entender como quando a medida de uma peça é simétrica é quando ela dentro do eixo principal ela tem a mesma medida de ambos os lados, então ela é simétrica. Aqui no campo econômico eu poderia dizer que teria a mesma medida, a mesma proporção de ganho entre o trabalhador e o empregado, ou melhor, o empregador e o empregado, e a gente percebe que não há essa simetria e esse equilíbrio no mercado capitalista. Tudo bem? Então espero que vocês tenham compreendido, né? Na próxima aula vamos trabalhar trabalho em Max Weber e Durkheim. Fiquem com Deus.